Bom, seguindo minha explicação aqui, então, esses elementos aqui de baixo, eles têm a tendência, então, a perder elétrons, certo? Só que eles podem perder, por exemplo, os 4 elétrons, por exemplo, o estânio pode perder os seus 4 elétrons, mas o estânio pode perder só 2. Porque tem um detalhe que eu não vou ensinar aqui. Quem quiser estudar química aí mais para frente, aí depois vocês vão ver por quê. Mas eu não vou dizer o porquê agora, tá? Mas ele pode perder 2, interessa aqui que ele pode perder 2, perder os 4 ou perder só 2. Entenderam? Bom, então aqui, ah, por que que, por quê? Se o estânio perder 4 elétrons, a gente vai ter o estânio 4+, certo? Se o estânio ele é 4+, eu vou precisar de 4 OH-, 4 hidroxilas. E aí a gente teria o hidróxido de estânio. Só que se o estânio ele é um átomo que com muita frequência a gente encontra ele como 4+, e com muita frequência a gente também encontra ele como estânio 2+, eu não posso chamar o nome da base de hidróxido de estânio. Porque qual que é a ideia da nomenclatura? É alguém falar o nome e a pessoa entender quem é. Então eu não posso dizer que... Não posso falar assim, ó, hidróxido de estânio. E aí a pessoa fica, tá, mas é o estânio mais 4 ou é o mais 2? Entenderam? Entenderam o que eu quero dizer? E aí a gente vai aumentar uma coisinha na nomenclatura. A gente vai usar uma mesma lógica, inclusive, lá dos ácidos. É a mesma lógica, né? Só que aqui, no caso, a gente começa a dizer a molécula como hidróxido de... E quando a gente está com o átomo no número de oxidação mais alto, a gente bota o final ico. E quando o metal tiver com o número de oxidação mais baixo, a gente bota o final oso. No caso aqui, o número de oxidação de íons é a coisa mais barbara de fazer, né? Que é só olhar a carga do íon. Então não tem que fazer regrinhas que a gente fazia nos ácidos lá, nem tem que fazer nada. Se eu te falo que é estânio mais 4, o NOx dele é mais 4. Se eu falar que é o estânio mais 2, o NOx dele é mais 2. Não tem cálculo nenhum, já te disseram o NOx dele, né? Então, se o estânio ele é mais 4 é maior que mais 2. Então, o estânio mais 4, a gente vai dizer que ele é o hidróxido de estânico, tá? E o outro é o hidróxido estanoso. Até aqui, eu tenho que corrigir aqui porque a gente não usa esse D aqui. Ficou aqui porque eu peguei dos outros, né? Mas é hidróxido, não usa o D aqui, não. Tá errado aqui, tá? Deixa eu até ver se tá esse erro no... É o mesmo erro lá no coisa. Eu copiei e deixei, né? Mas não tem esse D aqui. Então deixa eu voltar aqui, eu tava aqui no estanho. Deixa eu mudar meu mousezinho aqui, tá, deu. Tá, voltei, já corrigi meu materialzinho aqui. Então a gente chama isso aqui de hidróxido estânico. Tá? Então, o hidróxido estânico e o outro vai ser o hidróxido estanoso. Pessoal, essa é uma das nomenclaturas das bases. Só que tem um outro jeito que é um bem mais fácil. Esse é muito mais fácil. Que é só a gente dizer que é hidróxido de estânio e aí depois a gente coloca o número do NOx em romano. Aí pode colocar entre parênteses ou não. Acho que até muita gente nem bota entre parênteses. Mas tudo bem, tá? Hidróxido, então, seria dizer assim, ó, qual que é o hidróxido de estânio quando o estânio é mais 4? É só tu dizer hidróxido de estânio, 4. Escreve 4 em romano, certo? E o outro, aquele hidróxido de estânio, o hidróxido estanoso, né, que o estânio é 2+. Dá para dizer que ele é o hidróxido de estânio 2, 2 em romano. É bem mais fácil essa última aqui, né? Não precisa a gente saber, assim, porque usar esse tipo de nomenclatura aqui, a gente tem que saber que o mais 4 é o valor mais alto do NOx do estânio e o mais 2 é o mais baixo, sabe? E isso já no ensino médio é até difícil. Por exemplo, eu não faria uma questão para vocês falando só de um, né? Eu já tenho que apresentar os dois. Aí se eu já te apresento as duas possibilidades, aí é tranquilo que vocês saibam dar as nomenclaturas usando o ico com o oso. Mas dando só um aqui, só no ensino médio, eu acho que fica bem mais difícil a questão, né? Não sei se lá numa prova de Enem os caras já vão complicar nesse sentido, né? Mas é isso. E aí, claro, no dia a dia de trabalho, profissionalmente, aí vocês vão ir atrás descobrir quem é o hidróxido estânico. Aí tu já sabe, acaba com ico. É isso que você tem que lembrar no futuro. Hidróxido estânico. Então esse aí é o estânio o mais oxidado possível, ou seja, o máximo que ele consegue perder de elétrons, entendeu? Pelo menos isso vai ficar de conhecimento para vocês.
E aí se alguém fala assim, ah, o hidróxido estanoso, então significa que aquele metal ali, ele não perdeu o máximo possível que ele consegue perder de elétrons. Por quê? Porque o final da base acaba com oso, entenderam? Essa lógica aí de conhecimento é o que vai ficar para vocês também, certo? Então eu escolhi aqui para passar para vocês, né, esses dois elementos que com muita frequência eles aparecem no ensino médio aí com dois números de oxidação diferentes. E o outro é esse aqui, bastante frequente aparecer também, que é o chumbo. O chumbo é ele está na mesma família aqui do estanho, né? Ele está na mesma lógica. Existe o chumbo que perdeu 4 elétrons, só que tem aqui eu achei outra terrinha. E existe o chumbo que perdeu 2 elétrons, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Então aqui, o chumbo que perdeu, olha, é da mesma família do estanho. Então o chumbo que perdeu 4 elétrons, ele está como hidróxido de chumbo, né? Só que a gente não pode chamar hidróxido de chumbo, porque a gente não sabe qual o chumbo que é. É o chumbo mais 4 ou mais 2? Aí a gente vai ver qual que é o número de oxidação dele. Se for o chumbo mais 4, a gente vai colocar o final ico. E aí, na língua portuguesa, isso aqui é por causa da língua portuguesa, não se chama hidróxido chúmbico, certo? Então, na língua portuguesa aqui, a gente chama ele, e no mundo, né, é hidróxido plúmbico, né? Então, não ficou desse jeito aqui. Então, eu até achei interessante isso, né, para vocês não fazerem errado aí. Mas, por exemplo, se quiser não usar essa nomenclatura hidróxido plúmbico, porque o chumbo, até o símbolo dele é plumbo, né? Que deve ser grego isso. Mas o próprio hidróxido plúmbico, se for escrever daquele outro jeito da nomenclatura, aí a gente já escreve assim. Pode bem tranquilo falar hidróxido de chumbo 4. Aí tá certo, entenderam? Hidróxido de chumbo 4. É isso, hidróxido de chumbo 4. Agora não existe o hidróxido chúmbico, ou chumbico, sei lá. Não, esse não. Aí é hidróxido plúmbico, que vai pegar o nome original do átomo, né? Que é plumbo, né? Que o símbolo dele é Pb, inclusive, né? Não é que a gente fala chumbo. O símbolo seria CH, não existe isso, né? Não é assim, certo? E aí o mesmo átomo de chumbo, se ele perde só 2 elétrons, ele vai ser o Pb2+. Então o nome dessa base aqui, quando ele está com esse número de oxidação, é hidróxido plumboso. Acaba com oso. Ou, se quiser usar a nomenclatura, aquela que eu acho mais fácil, é hidróxido de chumbo 2. Pessoal, eu sei que a segunda nomenclatura é a mais fácil. Só que a gente sempre tem que saber todas as possibilidades. Tu vai, por exemplo, lá na tua vida profissional, tu acha que tu decora, ah, não, eu só quero aprender essa de baixo. Aí um dia lá na tua vida profissional aparece lá hidróxido plúmbico. E aí? Aí tu acabou o profissional, então, tu não sabe. Então, eu acho até ruim, porque existem diferentes nomenclaturas, é mais uma coisa pra gente aprender, né? O ideal era que só existisse uma. Agora, se existe duas, a gente tem que saber as duas. Não adianta, é o ônus da profissão, né? O profissional tem que saber. Então não é essa preguicite aí, ah, eu vou aprender só uma e deu. Não, não é assim. Infelizmente não é assim, né? Então se existe duas, tem que aprender duas. Se existe três, tem que aprender três, né? Então é até pior, quanto mais inventar, pior fica, né? Mais coisa tem que aprender. Deixa eu ver aqui. Acho tranquilo, né? Não esqueci de nada. Então agora, pessoal, acho que na minha próxima tela só vou voltar aqui. Aqui nós ainda tava em elementos representativos, que é os, digamos assim, os entre aspas, os comportadinhos da tabela periódica, né? Eles meio que são muito previsíveis. E já deu para ver que não são tão previsíveis assim, tá? Aqui é os rebeldezinhos da tabela periódica. Eu brinco assim, né, de falar desse jeito, mas é isso. Os elementos de transição aqui, nossa, bem complicado prever, assim. Nem a própria distribuição eletrônica já não funciona tão correto com eles aqui. Aquela que a gente aprendeu a fazer da distribuição eletrônica. Muitos não se enquadram naquela distribuição eletrônica. Também não vou explicar o porquê aqui, né? É dificilzinho até explicar essas coisas. Então, só aprendam que muitos não se enquadram. Então, é bem óbvio que não é nem um pouco fácil saber como que esses elementos vão perder elétrons. Então tem toda uma lógica para estudar cada um deles individualmente.
Teríamos que estudar individualmente a vida de cada um átomo aqui. E ir a fundo na estrutura, possibilidades, e assim vai. É todo um estudo de átomo por átomo aqui, certo? Bom, então, que eu posso dizer para vocês aqui? Aqui, então, vocês não vão saber decorado, assim, quantos elétrons o ferro perde, quantos elétrons o níquel perde, sabe? Vocês não vão, a gente não tem que saber decorado essas coisas. Sempre que aparecer hidróxidos desses metais aqui, a nomenclatura já vai deixar bem claro para a gente que jeito que é o hidróxido, e aí tu já vai saber se o elemento perdeu 2 elétrons, que nem o ferro mesmo. Geralmente tem o ferro que perdeu 3 elétrons, que é o mais frequente, mas tem o ferro que perdeu só 2, o ferro 2. Então, claro que muita coisa eu sei da experiência já, né? Mas vocês, como não têm ainda, estão iniciando o estudo, não se apavorem, vocês não vão saber quantos elétrons esses átomos perdem. É isso que eu quero dizer. Mas não é por isso que vocês não conseguem fazer os exercícios. Já pegaram a manha da coisa aqui. Vai ter o hidróxido, por exemplo, se eu falar hidróxido férrico, é porque é o ferro. Se eu falar que existe o hidróxido férrico e o hidróxido ferroso, certo? Então o férrico é quando o ferro perdeu mais elétrons e o ferroso quando perdeu menos. Nesse tipo de nomenclatura ainda não dá para saber se ele. Só dá para saber que um deles perdeu mais elétrons e o outro menos. Mas não dá para saber que carga que estava, né? Mas agora se eu disser para vocês assim, ó, hidróxido de ferro 3. Pronto, matou a charada. Então não tem mistério. Estou falando de um átomo de metal de transição, que é até difícil a gente já saber que número de oxidação ele está. Mas eu já falei, hidróxido de ferro 3. Então você já sabe que é o ferro 3+, vai ter que ter 3 hidroxilas para contrabalancear essa carga positiva, né, que é 3+. E o hidróxido de ferro vai ser Fe, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3. Esse é o hidróxido de ferro 3. Certo? Então acho que é bem tranquilo aqui, né? Por mais que a gente não consiga prever, né, direitinho como que eles estão, lá nos exercícios eles já vão aparecer pronto lá pra gente, a gente consegue fazer o exercício. Então não tem essa dificuldade, sabe? Não vai aparecer para você essa dificuldade aí. Não tem problema nenhum. E a nomenclatura é a mesma lógica também, se adapta aqui a esses elementos dos metais de transição, certo? Que é aquela parte intermediária da tabela periódica. Todos esses elementos aqui já começam a ter elétrons em orbitais d, né? Certo? Acho que eu vou fechar o vídeo aqui e sigo no próximo.